Abra no livro de 2 Reis, o capítulo é o de número 3, o versículo é o de número 16. 2 Reis, capítulo de número 3, versículo por número 16. Enquanto os irmãos procuram, como de costume, quero externar os meus agradecimentos ao anjo da igreja, pastor Josimar, e a tua esposa, pastora Tayana, e toda a sua equipe de fé. É uma honra poder estar junto com os irmãos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Acabei chegando um pouco atrasado, tive algum compromisso, até comuniquei com o responsável pelo trabalho, que eu chegaria um pouquinho depois do horário, mas aqui estou para, junto com os irmãos, adorar e bendizer o nome do Senhor. Aquele que achou, diga amém. Não, está fraco, irmão. Aquele que achou, diga amém. Oh, glória. E diz assim um texto: e disse, assim diz o Senhor, cavai neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuvas, contudo esse vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos gados e os vossos animais. Ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Somente aí podemos assentar. Já foi orado e eu tenho certeza que o Senhor já está na direção e no controle de tudo que aconteceu aqui. Desde quando eu cheguei, eu senti a presença de Deus e a glória de Deus pairando sobre este ambiente. Interessante que o Senhor, Ele se manifesta como quer, do jeito que quer. E quando a gente menos espera, a sua presença toma conta do ambiente. E aonde houver um coração quebrantado e contrito, Ele usa com poder e com graça e com unção. Nesta tarde foi me passado uma temática baseado em adoração. Adoração é algo que nos movimenta e mexe com o nosso ser, porque todos que aqui estão foram criados para ser um adorador. O Senhor é digno de adoração e nós rendemos graças e honra e louvor a Ele, porque entendemos que Ele é digno. A adoração é algo tão profético e tão profundo que Deus se preocupa verdadeiramente com adoradores. Deus, Ele não me impõe, Ele não me obriga. A adoração é algo pessoal, é uma escolha de cada um. Mas como é algo pessoal e é uma escolha voluntária de cada um, Deus fica à procura. À procura de quê? De verdadeiro adorador. Se Deus afirma que Ele procura verdadeiro, é porque no meio dos verdadeiros também há falso. No meio dos verdadeiros também há pessoas que adoram, mas que a adoração não é para o Senhor. O verdadeiro adorador, ele não importa com lugar, não importa se é no vale, não importa se é no monte, não importa se é no deserto, não importa se a despensa está cheia ou vazia. Por quê? Porque adorador não é movido pelo que a terra oferece. Adorador é movido pelaquilo que o céu representa. Eu vou repetir. Adorador não é movido pelaquilo que a terra oferece. Adorador é movido pelaquilo que o céu representa. Se o céu representar direção, proteção e porto seguro, o adorador se manifesta. Por mais que a terra não dê recurso suficiente, por mais que a terra seja vale e deserto, o adorador faz do vale palco de adoração, cenário de glória. O adorador faz do monte lugar propício para que a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta. Vai a segunda verdade: adorador não é influenciado por ambiente, mas adorador influencia o ambiente
que pisa. Eu vou repetir: o adorador não é influenciado pelo ambiente. Como assim, pastor? Se tiver gelado, o adorador continua quente. Se tiver vazio, o adorador continua adorando. Se o microfone vir na mão dele, ele adora. E se não tiver microfone, rasga a goela lá no banco e continua adorando. Adorador não é influenciado pelo ambiente. Pastor, mas quando ele chega, você sente o peso de glória. Quando ele chega, você sente o peso de unção. Por quê? Porque se Deus procura verdadeiro adorador, e se chegou e se tem na igreja verdadeiro adorador, o céu vai estar presente aonde está o verdadeiro adorador. Lá vai a segunda revelação: não é influenciado pela terra, mas toda vez que pisa no culto, consegue movimentar o céu. Toda vez que pisa no culto, consegue movimentar a presença de Deus. E aonde a presença de Deus chega, o sobrenatural acontece, o milagre acontece, a cura acontece. Milagre é consequência da presença de Deus. Libertação é consequência da presença de Deus. Paralítico voltar a andar, consequência da presença de Deus. Pessoas endemoniadas serem libertas, consequência da presença de Deus. Pastor, qual é a senha? Se tiver adorador, consequência vai ser normal na tua vida. Não pegou. Se tiver adorador, o céu vai estar presente. Consequência normal. Vai ser normal no culto ter cura. Vai ser normal no culto ter milagre. Vai ser normal ter libertação. Alguém vai dizer: tá forte o culto. Deus vai dizer: tá nada, o culto é normal. O que tá forte é a quantidade de verdadeiros adoradores. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E aí que vai a segunda verdade: ele não precisa de multidão, ele precisa só de alguns. Se você for o primeiro, eu quero ser o segundo. E se eu for o segundo, o terceiro vai entrar comigo. Porque se a gente entrar em um ambiente, Deus vai modificar todo o ambiente. Porque aonde tem adorador, tem presença de Deus. Eu falei que se a presença tiver, tem cura. Se a presença tiver, tem milagre. Se a presença tiver, tem libertação. Adoração é a consequência de um verdadeiro adorador. Todo verdadeiro adorador precisa entregar a Deus adoração. Adoração é render a Ele honra, graça, poder e louvor. Deus se preocupa com isso, que Ele vai criar um meio de introduzir você ao trono. Você não pegou, vou repetir de novo. Se você não vir comigo, eu paro de pregar e nós vamos embora. Ele vai introduzir você ao trono. Ele diz assim, Apocalipse capítulo de número 5, João tem uma visão. Ele vê os 24 anciões assentados. Ele vê o Senhor adentrando ao santuário. E uma voz grita e diz: João, eis aí quem é digno de abrir o livro e desatar o selo. Ele viu quando o livro foi passado para a mão daquele que estava. E quando o livro foi passado, diz João, que os 24 anciões lançaram a coroa. E das coroas, lançando as coroas, eles estavam com taças e harpas na mão. E ele diz que nas taças são colocadas a oração dos santos. E nas taças, na taça a adoração. Peraí, pastor, se a adoração é colocada na taça dos 24 anciões e o trono é cercado por 24 anciões, toda vez que alguém adora aqui, a adoração sai na taça do 24 ancião. Toda vez que na taça, a adoração sai na harpa dos 24 anciões. Eu vou repetir: adorou aqui, passa na harpa. Adorou aqui, passa na harpa. Eu vou falar sem medo de errar. Isso é uma conjectura minha, não está na Bíblia, mas é uma conjectura minha. A gente canta de um jeito, mas chega no céu de outro jeito. Por quê, pastor? Porque talvez aqui a tua voz não é tão boa, talvez aqui você não canta tão bem, mas na na harpa do 24 ancião, só passa se for afinado, só passa se for na nota correta. É Deus
Deus dizendo: eu vou aperfeiçoando você com meu poder na sua fraqueza. Eu sei que você talvez não é superdotado no louvor, mas lá no céu, o céu escuta limpinho, o céu escuta em perfeita harmonia, o céu escuta de uma forma sobrenatural. E aqui é terrível, porque quando a taça dos 24 anciões assume a adoração, ou seja, a igreja assumindo o céu, quando a igreja assume o céu, os serafins se calam, os querubins se calam para ouvir a adoração. Isso é profético, porque tem culto que é santo, 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 mas tem culto que é a igreja que assume o controle, tem culto que é a igreja que assume o controle. Aí diz a Bíblia que no meio dos 7 cartiçais o Senhor anda. Então vai lá o segredo: se os 7 cartiçais representam o anjo da igreja, no meio do anjo, no meio da adoração, Deus está andando. No meio dos anjos, no meio da adoração, Deus está andando. Alguém vai dizer: pastor, mas isso está voltado para a igreja, lá a igreja primitiva. Não, a Bíblia ela aponta presente, passado e futuro, e ela trabalha em 3 dimensões. O teu passado é para te motivar a romper, o teu presente é trabalho, e o futuro é a certeza de conquista. Se Deus usou lá no passado dizendo que ele anda no meio dos 7 cartiçais, é porque no presente ele continua andando, e no futuro não será cartiçais, será eu e você junto com ele, adorando a ele. Oh meu Deus, verdadeiros adoradores pode até não movimentar a terra, mas toda vez que abre a boca, o céu se movimenta. Verdadeiros adoradores pode até não ter aplausos na terra, mas toda vez que abre a boca, os anjos se calam para ouvir a igreja adorar. Eu disse que verdadeiros adoradores influenciam o lugar que está, mas não é influenciado. Diz a Bíblia que Moabe estava pagando tributo a Israel. E pagando tributo a Israel, Moabe agora se sente confortável, porque Acabe morre. Morrendo Acabe, o rei de Moabe, o rei moabita, ele vai ter um pensamento: não vamos mais pagar tributo a Israel. Israel se corrompe. E agora o filho de Acabe, Joás, vai ter uma ideia: vou fazer uma aliança política junto com o rei de Edom e junto com Josafá. Josafá é casado com a enteada, parente de Acabe, e por ter um relacionamento ele está ligado em aliança. E Joás, sabendo disso, inteligente, falou: vou usar a aliança para trazer Josafá para o meio. Aí diz a Bíblia que ele consegue uma aliança política: Josafá, o rei de Edom e o rei de Israel. Eles vão ter uma estratégia: vamos pegar o caminho do deserto, porque se a gente dar a volta pelo caminho do deserto, a gente vai pegar o rei de Moabe e os moabitas. Eles não vão estar esperando o nosso ataque, e a gente vai vencer a batalha. Diz a Bíblia que tudo parece perfeito, tudo parece lindo, mas no meio do caminho, diz a Bíblia, que acaba o recurso. No meio do caminho, os gados estão famintos e os soldados estão perecendo. Quando tudo se acaba, o rei de Israel logo olha para o céu e disse: Deus nos trouxe aqui para morrer. Só que no meio desse povo há um homem chamado Josafá. E Josafá vai ter uma ideia, ele vai dizer: há um profeta em nosso meio. Aqui vai a segunda verdade. A gente precisa saber quem somos diante das dificuldades que a vida nos traz. A gente é como o rei de Israel. Faltou recurso, Deus nos trouxe para morrer. A porta não abriu, Deus não está me vendo. Não deu certo, Deus está com raiva de mim. Deus não cumpriu a promessa no meu tempo, Deus não me ama.
Deus não se importa comigo? Ou será que a gente é como Josafá? Faltou recurso, cadê o profeta? Não está dando certo, aonde está o profeta? Não deu do jeito que a gente queria, vamos consultar o profeta. Qual é a verdade, pastor? O rei de Israel só enxerga o que está na testa, na vista, na frente. Josafá, ele consegue ter visão ampliada. Por quê, pastor? A terra parou de produzir, está na vista de Josafá. Só que ele não se contenta com o que está na vista. Ele vai procurar a resposta de alguém que enxerga além do que está na vista. Ele vai procurar a resposta de alguém que enxerga além da falta, de alguém que enxerga além da perca. Ele vai dizer: se na terra com os meus olhos não consigo ver saída, é sinal que o céu pode abrir porta. Se com os meus olhos não consigo ver resposta, é sinal que o céu pode ter resposta. Aonde está o profeta? Porque se tiver profeta, tem céu aberto. Se tiver profeta, tem resposta de Deus. Aí o texto vai dizer que um homem sem nome se apresenta dizendo: eu conheço um homem que deitava água na mão de Elias. Isso é profético. Por quê? Porque no vale da indecisão, diante dos desertos da vida, Deus sempre vai levantar alguém que não tem nome, mas tem direção. Deus sempre vai levantar alguém que não é famoso, mas conhece a casa do profeta. Deus sempre vai levantar alguém que não é o melhor da elite, mas sabe o endereço de conseguir contato com o céu. Porque muitas das vezes a gente quer ter contato com a terra, mas não temos contato com o céu. Muitas das vezes a gente quer andar com quem conhece a terra, mas não conseguimos andar com quem conhece o céu. Este jovem anônimo até não tinha recurso na terra, mas sabia a casa do profeta, sabia o endereço do céu, sabia como direcionar ao que Deus queria fazer. Deus está levantando pessoas sem nome que tem direção para a tua vida. Deus está levantando amigos sem nomes que tem direção para a tua vida. Lá no teu trabalho, alguém que você nunca valorizou será direção para a tua vida. Lá na tua escola, na tua faculdade, Deus vai levantar alguém para ser direção na tua vida. No meio da rua, Deus vai levantar um anônimo, mas com uma palavra de direção para a tua vida. Diz a Bíblia que Josafá vai mandar buscar o profeta. Quando o profeta chega, o cenário é lindo, e o profeta já abre a boca rasgando o verbo, dizendo: eu não estou aqui por causa do rei de Israel. Eu estou aqui por causa de Josafá. A segunda verdade é que a indecisão revela a nossa identidade. Por quê, pastor? Porque o rei de Israel ficou murmurador diante do deserto. E diante do profeta, o profeta falou: eu conheço a tua identidade. Tem cara de rei, voz de rei, mas não se posiciona. Tem cara de rei, voz de rei, mas não vive o caráter de rei. Então por você eu não estou, mas eu estou por causa de Josafá. Eu quero profetizar que Deus vai levantar Josafá na nossa geração. Eu quero profetizar que Deus vai levantar homens e mulheres que vão ter caráter, postura e vão influenciar esta geração. A Bíblia diz que ele vai dizer: por causa de Josafá, eu estou aqui. Aqui é a chave da mensagem. Até aqui eu te conduzi numa introdução para você entender o segredo. O segredo está aqui. Ele diz assim: manda trazer um tangedor, depois darei a resposta. Todo o segredo que Israel precisava estava na mão de uma pessoa. Quem era essa pessoa? Não era o profeta, não era o rei de Israel. A pessoa que estava com a responsabilidade de trazer o céu para a terra era um tangedor. O que era um tangedor, pastor? Tangedor é alguém que se separa por uma causa e por um objetivo, e ele se dedica dia e noite esperando uma oportunidade. Enquanto todos estão seguindo a sua vida e vivendo a sua vida, o tangedor está preparando e afinando o seu instrumento.
Enquanto todos estão se divertindo, curtindo, o tangedor está limpando os seus instrumentos. Quem olha o tangedor diz: é fanático, é lunático, está limpando e cuidando de algo que ninguém vai te ver, ninguém vai importar com você. Você não é ninguém. Deixa eu falar uma verdade: tangedor não é convidado para festa, tangedor não é convidado para evento. Não, para festa tem músicos, homens famosos. Pastor, tangedor e músico não é mesmo? Não, músico ele toca, e tangedor ele traz o céu. O músico ele toca para agradar o homem, para poder agradar a terra. E o tangedor não, ele tem a chave do céu nos dedos. Quando ele toca, o céu se abre. Quando ele toca, Deus fica de pé. Tangedor é diferente. Tangedor não é músico. Tangedor é um nível acima. Ele toca, mas a sua corda, o seu instrumento, movimenta a mão do Senhor. Oh glória! O tangedor está se dedicando enquanto todo mundo está curtindo. O tangedor também não pode ficar à toa. Pastor, me prova. Vou provar. A Bíblia diz que Davi era tangedor, mas sendo tangedor, enquanto o céu não chama, ele cuidava de ovelha malhada, porque tangedor cuida daquilo que ninguém quer cuidar. Tangedor faz aquilo que ninguém quer fazer. Todo trabalho que ninguém quer fazer está na mão do tangedor. Todo trabalho que ninguém quer fazer porque não dá status nem fama, está na mão do tangedor. O tangedor é alguém que é esquecido, só é lembrado quando o espírito mal assume o corpo de alguém. Só é lembrado quando está no vale e não tem saída. Só é lembrado quando não há resposta. Mas deixa eu falar uma coisa: é melhor ser lembrado no tempo de crise, porque pelo menos nós somos referência no meio da crise. Deus está separando referência no meio da crise. Deus está separando referência no meio do vale. Deus está separando referência entre os endemoniados. Enquanto um espírito maligno toma o corpo, o céu vai dizer: tem alguém se dedicando, tem alguém separado, tem alguém que ninguém dá nada, mas ele é referência. Tem gente que é muita coisa, mas nunca foi referência. Tem gente que tem nome, mas o nome apaga com o tempo. Referência é para a história, referência é para deixar legado. Em 2023 a gente está pregando sobre um tangedor. Não tem nome, não tem fama, não é destacado, não escreveu nenhum livro, não foi relacionado como nenhum herói da fé, mas pelo menos marcou uma história e um legado. Deus te chamou para marcar uma história. Deus te chamou para deixar um legado. Os teus filhos vão lembrar de você. Os filhos dos teus filhos vão contar histórias sobre você. Eles vão dizer: quando meu avô entrava no culto, eita, o céu descia. Quando meu avô pisava, oh meu Deus, o céu se rasgava e a presença era sobrenatural. Tem gente que vai ter fama, fama de prostituto, fama de ladrão, fama de alcoólatra, mas eu vim pregar para uma geração que a fama dele é: ele traz o céu para a terra. Ele traz o céu para a terra. Amabacala xandaravacominarácia, Eriabacominaraçandarábia. O tangedor se dedicava de dia e de noite. E se tem uma frase que marca o meu ministério, é essa: o segredo não é ter uma chamada, o segredo é estar preparado para a chamada. Todos foram chamados, mas nem todos se prepararam. Deus está dizendo para alguém: eu te chamei para ser adorador, mas para ser um adorador que movimenta a mão do Senhor, tem que se separar, tem que se dedicar, tem que entender que vai existir lugares que você não vai entrar, porque você está se preparando para o convite do céu sobre a terra. Ser um tangedor é entender que quando
todas as portas da terra se fechar e que ninguém achar saída, alguém vai dizer: tem alguém que, se abrir a boca, o céu revela a porta secreta. Para de graça. É alguém que tem acesso por trás da cortina. Aquilo que está escondido, o tangedor conhece. Aquilo que ninguém viu, o tangedor conhece. O que é isso, pastor? O tangedor é o que acha o que está escondido. O tangedor é o que tem acesso à senha que ninguém acessou. O tangedor é o que escuta o que ninguém escutou. Diz o profeta: trazei um tangedor aqui. Por quê? Porque eu só vou falar se o tangedor vir. Ele está dizendo nas entrelinhas assim: eu só abro a minha boca se o céu tiver rasgado. Céu fechado, não falo nada. Então ele entende que ele não é para abrir céu. Profeta não abre céu. Profeta fala o que o céu quer. Quem abre céu é adorado. Ele está dizendo: para mim falar, o céu tem que estar aberto. E para o céu estiver aberto, não é minha função, é a função do tangedor. Traz ele, porque eu só vou falar se o céu se abrir. Precisamos entender que no culto tem que ter profeta, mas culto sem tangedor não tem céu aberto. Eu vou entregar, Senhor. Céu fechado, profeta profetiza na carne. Céu fechado, profeta fala o que quer. Só que eu vim pregar para uma geração que antes de abrir a boca, o céu se abre primeiro. Eu vim pregar para uma geração que antes de falar, assim diz o Senhor, eles estão que nem o povo dizendo: os montes estão tremendo, a terra está tremendo. Por quê? Porque antes da gente falar, a gente está vendo ele chegando. Oh glória, nós estamos vendo a glória dele, a presença dele, a autoridade dele. Deus está dizendo para alguém: eu te chamei para viver sobre céu aberto. Aonde pisares, o céu estará aberto. Se o segredo é ter céu aberto, vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: se você entender a responsabilidade que você tem como adorador. Por que eu falei se você entender? Porque para o céu se abrir, só tem um jeito: escada. Jacó diz assim, ó: eu vi uma escada que descia e subia anjos por ela. Aí Marcos, Lucas, João, os evangelhos vai testificar com Cristo dizendo: eu sou a escada que liga o homem a Deus. Ah, se você não pegou, Jacó viu uma escada com anjos descendo, isso, céu aberto. Aí Cristo vem e fala: Jacó viu, mas nem ele sabia que a escada era eu, que trazia os anjos descendo e subindo. Tangedor só abre céu se Cristo tiver manifestado. Então tangedor tem que conhecer o Cordeiro. Tangedor tem que andar com o Cordeiro. Tangedor tem que dormir com o Cordeiro. Tangedor tem que ter vida com o Cordeiro. Kamanakalashandarábia. É Deus dizendo: adorador de verdade anda com o Cordeiro. Adorador de verdade tem vida com o Cordeiro. De manhã ele come Cordeiro. Eu vou falar, Jesus, a dieta do tangedor é Cordeiro. Cordeiro e vinho.
cordeiro e vinho, cordeiro e vinho, cordeiro e vinho. Por quê, pastor? Cordeiro é escada, mas quem guia, quem fala e quem opera é o Paracleto, o Espírito Santo, e ele é manifestado como vinho da alegria. Então na dieta come cordeiro, céu rasgado, e agora vem sobre ele, Espírito, vem sobre ele, Espírito, vem sobre ele, Espírito. Enquanto todo mundo está comendo de tudo, de manhã na mesa do capeta, de noite na mesa do Senhor, de manhã se entregando na bebedice, nas coisas do mundo, o tangedor está separado. É cordeiro de manhã, é cordeiro de tarde e vinho, cordeiro de manhã, cordeiro de tarde e vinho. Alguém diz que é ser santo demais, ele diz, não, é porque o que eu como revela quem eu sou por dentro. Se eu comer porcaria, eu não consigo abrir o céu, porque o céu não abre diante de falso, o céu só abre diante de verdadeiros adoradores. Quem anda com cordeiro tem que ser verdadeiro. Quem anda com cordeiro tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós, de rosto descoberto, refletimos a glória de Deus. Paulo vai dizer que de glória em glória somos transformados. O cordeiro é a glória de Deus encarnado. Então quem anda com o cordeiro, primeiro, reflete a glória do cordeiro. Segundo, enquanto está andando de glória em glória, é transformado. De glória em glória, é transformado. Tangedor tem vida transformada. Tangedor reflete glória, é cheio da glória. Aonde chega tem glória. A face brilha com o brilho da glória. Kanamakaia Soria, Romanacala Xandarábia. Quando o tangedor chega, alguém diz, não fui com a cara dele, ele é tirado demais, ela é tirada demais, eu não gostei dele, cheio de técnica, cheio de parafernália, eu não gostei. É porque o brilho da glória na face está incomodando quem não tem. O brilho da glória na face está incomodando quem não tem. Só que tangedor não discute, tangedor entende que de glória em glória sou transformado, de glória em glória sou transformado. Contra caluniadores e acusadores só há uma resposta: se cala diante dos homens e se abre adorando ao céu, porque a glória é capaz de justificar quem te chamou, quem te escolheu, quem te separou, quem te consagrou. Quem nunca viu alguém no final do culto dizer: varão, tu estava cheio de Deus, varão, eu não dei nada, mas Deus te usou. É porque julgou o brilho, mas não sabia ele que antes do brilho eu conversei com o cordeiro, eu dormi com o cordeiro, eu andei com o cordeiro. Oh meu Deus, Amaracala Xandaraia, Omadacala Súria, Eminarace de Plominaraia. Deus não procura qualquer pessoa, Deus procura quem quer viver compromisso, Deus procura quem quer viver intimidade, Deus procura quem quer sair do raso e andar pro profundo, porque andar com o cordeiro é entender que tem níveis. Pastor, tem nível? Tem. Uma certa vez o cordeiro convidou Ezequiel para vir para o altar, porque cordeiro nos leva ao altar. Ezequiel chega até o altar, e quando ele chega, ele vê uma nascentezinha jorrando no altar. Aí o cordeiro diz: Ezequiel, acompanha a nascente, anda com ela, do lado dela. Ele vai andando, andando, andando. Quando ele percebe, tem um varão do teu lado com cordel na mão. Peraí, não era só o cordeiro e ele no altar? É porque quem anda com cordeiro vê anjos do lado. Quem anda com cordeiro não vê qualquer anjo, vê anjo com cordel, e só manifesta anjo do cordel para dois sentidos: ou medir profundidade ou trazer juízo. É ele que virá com uma vara de ferro, com cordel na mão, medindo, e ele também media a profundidade, porque quem anda com cordeiro começa na
nascente do pé do altar, mas não termina na nascente, termina com água até a cabeça. Quem começa com cordeiro, vem vendo só água na nascente, mas no decorrer da caminhada, a água já foi para os pés, a água já está no joelho, a água já está na cintura, a água já está no lombo, e depois só dá para viver a nado. Quem anda com cordeiro vê uma nascente no começo, mas no final percebe que é um oceano. Quem anda com cordeiro acha que é uma fonte pequena, mas quando chega diz: meu Deus, como a fonte é inesgotável, como há profundidade, não dá para descrever. É o céu dizendo: adorador nunca anda no raso, adorador nunca se contenta com a areia. Pode até começar na areia, mas adorador de verdade anda em águas profundas, anda em níveis profundos. Quem anda no profundo não anda na mesmice. Quem anda no profundo não anda desligado. Quem anda no profundo não depende de multidão para adorar. Quem anda no profundo anda em um fio com Deus diferenciado. Eu vim pregar para uma geração que não se contenta com raso. Eu vim pregar para uma geração que não quer estar no raso. É uma geração sedenta pro profundo, o profundo, o profundo de Deus. Ele diz: traz o tangedor, alguém que anda, alguém que tem glória na face, alguém que anda no profundo. Só que o tangedor tem um segredo, e eu caminho para a gente encerrar. Qual o segredo do tangedor, pastor? Para ele fazer o instrumento, ele precisa da tripa, a tripa do animal. É a tripa do animal seca que faz a corda para ele tanger. Então, além dele viver e conviver com o animal, ele tinha que matar o animal, sacrificar ele, porque das entranhas do animal viria a senha para mover o céu. Das entranhas do animal viria a senha para mover o céu. E aí que está o segredo, porque quem não entende de adoração critica a tua posição. Quem não entende de adoração critica a forma que você tange. Quem não entende de adoração critica o processo da corda. Mas quem entende de adoração sabe que ele está fazendo para movimentar a mão de Deus. Ele está fazendo para movimentar a mão de Deus. Matava o animal, tirava a tripa, secava, todo o trabalho, esticava, afinava, estava pronto o instrumento. Olha que coisa terrível, porque Paulo diz que nós devemos estar entranhados com Cristo. O que Paulo está dizendo é: a gente deve ser como um instrumento que não veio de nenhum outro lugar a não ser de dentro de Cristo. Você é o som do pífaro, você é o som do tambor que Deus colocou sobre a terra. Toda vez que você abre a boca, é as entranhas de Deus bradando sobre a terra. Você é o instrumento, e o maior tangedor se chama Jesus Cristo. Ele mesmo toca e dedilha como quer, da forma que quer, o seu instrumento. Ninguém entende o processo da morte. Ninguém entende o processo do sol. Ninguém entende porque Deus espicha, puxa, aperta, leva para lá, leva para cá. É porque enquanto Ele vai te processando em fases, Ele está te aperfeiçoando para te levar a um nível de adoração que movimente o céu. O céu não perdeu o controle da tua história. Todo esse processo é para fazer de você um verdadeiro adorador. Meu Deus, está entranhado com o Cordeiro é algo pessoal, é algo importante
cada um. E aí, Deus aprova o adorador. Então, peraí, tem um processo, glória refletindo, adoração subindo, mas só há peso se o adorador for aprovado. Porque Deus diz assim, ó, todos que vieram ofertar, Ele sonda o corpo para depois sondar a oferta. Se o segredo está no coração para depois olhar para a oferta, Deus está dizendo nas entrelinhas que antes dele ouvir o barulho do instrumento, Ele sonda qual é a intenção daquele som. Verdadeiro adorador não se promove. Verdadeiro adorador não busca aplausos. Verdadeiro adorador não cria teatro para gerar hip hop. Verdadeiro adorador pega o que está dentro e transforma em canção diante do céu. Verdadeiro adorador é assim: senta numa pedra com o coração ferido, machucado, pega um instrumento na mão e diz: Deus, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O que Ele está dizendo na sua adoração é assim: eu não aguento mais ser humilhado. Ninguém acredita em mim, ninguém aposta. Mas já que não dá para falar, eu vou transformar a minha dor em canção. Deus, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O deserto vira igreja, a pedra vira altar, e o ferido começa a ser transformado pela glória, começa a ser envolvido pela glória. E o mesmo que estava cantando, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça para que o meu cálice se transborde, é o mesmo que abre a boca e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Tu és Jeová Roi, Tu és Jeová Rafa, Tu és Jeová Nissi, Tu és Jeová Tsidkenu, Tu és Jeová Jireh. Akamana na canto diploma na camanha súria, Emanum diploma na camanha céuria de caminarácia, Romana camando diploma na caia súria, Romana na camando na comando na calabara cominarácia. Enquanto ele está adorando na pedra, no deserto com ovelha malhada, o céu está trabalhando, o céu está se movimentando, porque eu falei que o adorador movimenta a mão de Deus. Então enquanto ele adora, Deus sai loucamente à procura de um profeta, porque eu já falei para você, céu rasgado traz Deus usando profeta. Davi rasgou o céu com o coração quebrantado. Deus olha e diz: Samuel, eu achei Davi meu servo, levanta e vai à casa de Jessé, porque dentre dos filhos dele há um que eu separei para ser rei de Israel, porque ele é segundo o meu coração. Fala comigo, ele é segundo o meu coração. O que ele estava dizendo é: ele consegue dedilhar as minhas entranhas. Quando ele toca, parece que a cruz já foi consumida. Parece que eu já morri, dei ele a oportunidade de viver. E ele entende tanto isso que ele diz:
Pai, eu não quero só tocar, eu quero ter espírito na canção. Então, vamos negociar nós dois. A igreja vai ficar de pé agora. Vamos negociar nós dois o quê? Cantar eu sei, tocar e mover o teu coração também sei. Então eu vou fazer assim. O Senhor quer o quê? Quer o palácio? Pega. O Senhor quer a prata? Pega. O Senhor quer o ouro? Pode pegar. Se o Senhor quiser toda a minha riqueza, pode pegar. Se quiser apagar o meu nome, pode apagar. Mas tem uma coisa que eu não negocio com o Senhor: não retira de mim o teu espírito, porque se eu tiver adoração com o teu espírito, acabou. O Senhor se movimenta no meio da adoração. Deus trouxe tangedores nessa noite para movimentar o céu, porque Moabe não vai destruir a tua casa, Moabe não vai acabar com a tua família, Moabe não vai matar os teus projetos. Deus vai trazer água, Deus vai trazer recurso, Deus vai trazer a resposta,